Olá, aqui é a professora Sônia, sua professora de física. O conteúdo de hoje, adivinha? Ondas. O que é uma onda? Uma onda, ela é uma perturbação. Professora, quando eu pego uma corda e começa a balançar, você perturbou aquele sistema, ou seja, está gerando uma onda. Então, onda é uma perturbação. Aí te faço uma pergunta. A onda transporta matéria? Transporta matéria? Não, a onda não transporta matéria. A onda transporta o quê? Energia, tá? Lembrou? Lembrou? Aqui eu tenho uma onda. E uma onda, o que a professora acabou de te falar? Que é uma perturbação. Suponhamos que cada pontinho desse aqui seja a partícula de uma corda. As partículas da corda, elas se deslocam de lugar? Não. O que vai deslocar é a energia. Então, eu tenho transporte de energia, eu não tenho transporte de matéria quando eu tenho uma onda. Professor, eu não lembro quais são as partes de uma onda. Vamos recordar? Bora lá? A onda, de uma crista até uma crista. O que é crista? Essa parte elevada da minha onda. Isso aqui é chamado de crista. Essa parte aqui embaixo, chamada de vale. Lembrou? Quando eu analiso de uma crista até outra crista, ou de um vale até outro vale, eu chamo de comprimento de onda. E esse comprimento de onda, ele é representado por essa letra aqui, ó, chamado o quê? Lambda. Tá, professora? Isso aqui eu já sei que é uma crista, isso aqui eu sei que é um vale. E amplitude? Aqui esse tracejado é a minha mediana, é o meio da minha onda, vamos chamar assim. Quando esse deslocamento ele é máximo, ó, minha crista, o deslocamento é máximo, até onde? Até esse ponto, professora? Esse deslocamento máximo aqui, ou para cima ou para baixo, é chamado de amplitude. Lembrando que eu tenho essa linha aqui, ó, no meio, que é o meu referencial. Lembrou as partes de uma onda? Lembrou? Continuando nossa aula. Professora, mas tem a natureza das ondas. Eu tenho ondas mecânicas, isso eu aprendi. Eu tenho ondas eletromagnéticas. Mas o que é uma onda mecânica? Uma onda mecânica é uma onda que ela necessita de um meio para se propagar. Ai, professora, então o som é uma onda mecânica? Sim, o som é uma onda mecânica. Ah, professora, por isso quando eu estou lá no espaço, eu dou um grito e ninguém me escuta. Por quê? Porque eu tenho o vácuo. E a onda mecânica, ela necessita de um meio para se propagar. Sem meio ela se propaga? Não. Ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas necessitam de um meio para se propagar? Não. Por isso que a luz solar chega até nós. Ela passa por um vácuo. Ou seja, ela não necessita de um meio para se propagar. Ah, professora, mas ela se propaga no meio? Ela se propaga no meio? Também se propaga no meio, mas ela não necessita de um meio para se propagar. Matéria, as duas coisas, tá? Tipos de onda, nós temos esse tipo de onda aqui que é chamado longitudinal e esse tipo de onda que é chamado de transversal. Uma onda longitudinal, para você vislumbrar melhor. Aqui, longitudinal. Aqui, professora, transversal. A direção de propagação dela, vamos supor, nesse sentido. A direção de propagação nesse sentido e a vibração dela também é nesse sentido. Ela fica nesse vai e vem.
tá? Então, a direção de propagação e a vibração possuem a mesma direção. Mesma direção. Aqui, propagação. E aqui, vibração. Professora, essa daqui, ó, tá vibrando para onde? Ela tá vibrando para cima. Porém, ela tá se deslocando nessa direção. Ou seja, aqui, vibração e direção formam um ângulo de quantos graus? 90 graus. Mas na física, eles não vão falar que direção e vibração, ou melhor dizendo, propagação e vibração formam um ângulo de 90 graus. Eles vão falar que formam um ângulo perpendicular ou ortogonal, que significa a mesma coisa. São ângulos que formam 90 graus. Tudo bem? Continuando lá. Professora, a senhora poderia dar um exemplo de propagação do som, porque o som, eu fiquei sabendo, professora, que ele se propaga com velocidades diferentes. Sim, ele se propaga com velocidade diferente. Eu tenho aqui algo que é gasoso, algo que é líquido e algo que é sólido. Aonde eu tenho maior velocidade aqui do som? Claro que no sólido. Mas por que, professora? Se eu, por exemplo, jogar duas pedras simultaneamente, duas pedras, do mesmo tamanho, nas mesmas circunstâncias. Uma pessoa está dentro da água, a outra pessoa está fora da água. Quem é que escuta primeiro o choque, a colisão dessa pedra? É claro que quem está dentro da água. Por quê? Quanto mais denso é meu meio, maior é a velocidade. Aqui eu tenho um sistema que ele é gasoso. As partículas são o quê? Bem espalhadas. Deixa eu apagar aqui para você visualizar melhor. Primeira situação, meio gasoso, meio 1. Meio líquido. Olha, as partículas estão ficando mais juntas. E o meio sólido? Ó, as partículas, elas estão extremamente juntas. Ou seja, a propagação aqui, ela é mais rápida. É como se alguém estivesse transportando, imagine várias pessoas. Eu tenho 4 pessoas muito afastadas. Vou pegar esse livro aqui. Imagine aqui que eu tenho uma ação solidária. E eu tenho bastante pessoas afastadas para passar o alimento. Se elas estão mais afastadas, a velocidade vai ser o quê? Menor para chegar até a outra ponta. Porém, se as pessoas estiverem bem juntas e eu for passando aquela mercadoria, esse objeto, a velocidade ela é muito o quê? Maior. Assim é quem? É o som. Quanto mais juntas, quanto mais justapostas estão essas partículas, maior será a sua velocidade. Professora, mas só a densidade do meu material interfere na velocidade do som? Não. Tem algo também que geralmente as pessoas não comentam, não falam, mas que também interfere é a temperatura, tá? A temperatura também influencia na velocidade do som. Quanto maior é a temperatura, maior é a velocidade. Ai, professora, o que é isso? Qualidades fisiológicas do som? Você já viu alguém falar assim, abaixa esse som, que volume que é esse? Para física existe? Não, e você vai entender por quê. A altura do som tem a ver com a frequência. Frequência baixa, frequência alta. O que é a frequência? Vou balançar aqui meu braço. Balanço meu braço. Primeira parte, frequência baixa.
Frequência alta, estou balançando muito mais rapidamente, um número de vezes maior. Isso é a frequência. Aqui eu tenho uma frequência maior e uma frequência alta e frequência baixa. E o que isso interfere no som? Frequência alta, sua mãe gritando, a professora gritando. Frequência baixa, seu pai falando. Oi, bom dia. Frequência baixa, uma voz grave. Sua mãe gritando, sai do quarto! Isso é o quê? É um som que ele é alta frequência, ou seja, eu tenho um som que ele é agudo, tá? Quando sua mãe gritar agora, você fala, mãe, você está emitindo uma frequência alta, ou seja, um som agudo. Porém, por que eu disse que é errado falar do volume? O volume nada mais é do que a intensidade. Não é volume, é intensidade. Intensidade é classificada, intensidade. Eu tenho um som forte e eu tenho um som fraco. Eu tenho um som forte. O que a professora fez? Gritou. Eu tenho um som fraco. Eu vou cochichar para você. Entendeu? Quando eu falo um som forte, eu gasto mais energia. E um som fraco, eu gasto pouca energia, ó. Som fraco, som forte. Som fraco, som forte. Ó a amplitude aqui, maior. Se a amplitude é maior, eu tenho mais energia. Amplitude pequena, menos energia. Menos energia, som fraco. Mais energia, som forte. Entendido? Fácil, né? Continuando. Então, só para que você entenda um pouco mais a intensidade sonora, quanto maior é a energia em uma determinada área, em um intervalo de tempo, maior é a intensidade. Logo, eu tenho um som forte. Se a energia é baixa em uma determinada área, que área, professor? O ambiente que eu estou falando. Isso aqui é a minha área em um determinado tempo. Se eu coloco pouca energia, tadinha da professora, né? Pouca energia, eu tenho um som fraco. Até a próxima aula, meu